Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então vamos lá para a nossa aula de matemática de hoje. Nós teremos conteúdo novo. Fiquem bem atentos para não perder nada. Acompanhem comigo. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre poliedros, páginas 205 a 211. É um conteúdo um pouquinho extenso, então fiquem aí, ó, bem focados e bem atentos. Sólidos geométricos são figuras geométricas com 3 dimensões limitadas por superfície fechada. Os sólidos geométricos são divididos em poliedros e corpos fechados. Então, você pode ver aí ao lado exemplos de poliedros e corpos fechados. Poliedros são sólidos geométricos que apresentam sua superfície toda limitada por polígonos. Então, todos os ladinhos, né, desses sólidos geométricos que você está vendo aí, eles são feitos por polígonos. Vocês lembram o que é polígono, né? São figuras que são feitas por segmentos de retas e são todos fechadinhos, né? E não tem uma curvinha, são todas retinhas. Então, os poliedros, né, são sólidos geométricos que todas as suas superfícies são feitas de polígonos. Os elementos de um poliedro são as faces. Então, você vê cada ladinho desse daí é uma face, né? São as superfícies poligonais e planas que limitam o sólido. As arestas, né? São essas linhazinhas, né? Então, você pode observar em cada linhazinha dessa, certo? Nas extremidades aí desse polígono, né? Desse poliedro aí, nós temos as arestas, né? São segmentos de reta onde há o encontro de duas faces, por isso a interseção de duas faces. Os vértices, que são as pontinhas, né? Vamos falar de uma forma bem fácil para você entender. São as pontinhas, certo? Desse sólido aí. São os pontos onde 3 ou mais arestas se encontram, por isso são a interseção de 3 ou mais arestas. Então, a face são os lados, os vértices são as pontinhas, certo? E as arestas são as linhazinhas que formam aí esse polígono, ok? Então, temos aí os elementos de um poliedro. Há alguns poliedros que têm características específicas e por isso nomes específicos também. Por exemplo, nós temos aí o prisma e temos aí a pirâmide, né? Nós temos aí esses dois exemplos, essas duas figurinhas, né? Prisma e pirâmide são tipos de poliedros. Prisma é todo poliedro limitado por bases poligonais contidas em planos paralelos. Vocês lembram o que é paralelo, né? Um do lado do outro e não se cruzam, sempre vão estar, se for infinitamente para cima ou infinitamente para baixo, ou para um lado ou para o outro, sempre vão estar um do lado do outro, nunca vão se tocar. Então, um prisma, ele sempre vai ter, né, essas bases, né, contidas em planos paralelos e suas projeções e projetantes. Os elementos de um prisma são as bases, olha como está mostrando aqui na figurinha, né? As bases são os polígonos congruentes pertencentes a planos paralelos, as arestas de base, que são esses tracinhos, né, do fundinho, aí eu tô falando de uma forma bem simples para você conseguir entender. As faces laterais, né, são os ladinhos aí, ó, laterais, né, todos esses ladinhos aí. Temos as arestas laterais, olha aqui todas essas linhazinhas, ó, onde está apontando ali em cima, né, lateralmente. E temos também a altura, né, desse prisma aí, que é a distância entre os dois, essas duas bases, né, a de baixo e a de cima. Então, temos esses elementos do prisma.
Temos também a pirâmide, é todo poliedro limitado por uma base poligonal, né? O triângulo embaixo aí é um polígono, certo? E pelas projeções e projetantes dos vértices desse polígono sobre o mesmo ponto em outro plano paralelo. Os elementos de uma pirâmide são: nós temos aqui a base, né, que é essa partezinha aqui de baixo, o vértice da pirâmide, se você olhar as pontinhas, né, o vértice, nós temos as arestas da base, que são as linhazinhas do triângulozinho de baixo. Temos também as faces laterais, que são os ladinhos, ok, da pirâmide. Temos as arestas laterais, as arestas são as linhas, certo? E temos aí a altura, que vai da pontinha até esse triângulozinho aqui de baixo, que é a base. Então, esses daí são, né, todas as partes, os elementos que compõem uma pirâmide. Alguns dos corpos redondos também apresentam características especiais. Nós temos aí o cilindro, é todo sólido geométrico limitado por bases circulares contidas em planos paralelos, suas projeções e projetantes. Os elementos do cilindro são a base, né, como você está vendo, esse círculozinho aqui de baixo, que é a base. Nós temos a altura, né, que é a distância da base de baixo até a de cima. Temos aí o eixo, né, que é o meiozinho, né, a reta que contém entre, né, esses dois círculos, o de cima e o de baixo. E temos aí a geratriz, que são os elementos paralelos ao eixo, né, cujas extremidades são pontos da circunferência da base. Olha aí, vocês podem ver nessa figura onde é que fica aí a geratriz. Então, temos os elementos do cilindro. Nós também temos o cone. O cone é todo sólido geométrico limitado por uma base circular e pelo segmento que tem uma extremidade nessa base circular e outra no mesmo ponto em plano paralelo. Então, é como se fosse um chapéuzinho de aniversário, certo? Nós temos aí o cone, né? A sua base, esse círculozinho amarelo. Os vértices, né? É a pontinha lá em cima, que só tem uma pontinha, como vocês podem ver. Nós temos a altura, que é do círculozinho amarelinho até a pontinha lá em cima do vértice. Nós temos o eixo, né? Que é essa parte de dentro, que é a reta que contém, né, entre o vértice e a base, e temos aí a geratriz, né, que é um segmento paralelo, né, entre essas duas extremidades. Então, temos aí os elementos do cone. Temos também a esfera, é todo sólido geométrico obtido por meio do giro de um círculo em torno de um eixo que contém um diâmetro. Os elementos de uma esfera são, nós temos aí os polos, né, que é como no planeta Terra, polo norte, polo sul, pronto, nós temos aí os polos, nós temos aí o equador, né, que é essa linhazinha aí que divide, certo, a circunferência. Temos aí o paralelo, como vocês podem ver aí, ó, é uma circunferência perpendicular ao eixo. Olhem, observem na imagem onde é que tem aí o paralelo. E temos também o meridiano, que é uma circunferência cujo plano passa pelo eixo, né? E temos o eixo, que é a maior distância entre os dois pontos da esfera, certo? Então, esses daí são os elementos da esfera. Poliedros de Platão. Existe um grupo de poliedros classificados como poliedros de Platão. Esses poliedros têm características muito específicas. Vamos conhecer um pouquinho deles. Nós temos aí nos poliedros de Platão os poliedros convexos e os não convexos, certo? No poliedro convexo, qualquer reta que passa pelo seu interior não consegue furá-lo mais que em duas faces. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, eu tenho aí um poliedro convexo. Se eu botar uma retinha, né, pegasse assim uma agulha e colocasse de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou de um lado ou de outro, a minha agulha só iria furar dois lados. Ou ela fura esse e esse, ou ela fura esse e esse, ou de cima ou de baixo. Ele nunca vai passar
por 3 lados, para cima e para baixo. Não tem como ser. Então, o poliedro convexo, eu vou saber que ele é convexo, porque se eu passasse uma agulha, uma reta, uma linha, essa minha retinha só ia atingir 2 lados, somente 2 lados, diferente do não convexo. Se eu passasse uma linhazinha bem aqui, ia furar essa, ia furar outra, ainda ia furar a outra, ou seja, 4 lados. Então, né, eu tenho aí no poliedro convexo, qualquer reta que passe pelo seu interior não consegue furar mais do que 2 faces, ok? Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Vocês lembram o que é aresta, né? Aresta são essas linhazinhas aí do lado. Então, todos os lados, olha aqui, nessa pirâmide. Nessa pirâmide tem 3 ladinhos, né? 3 linhazinhas. No outro lado também tem 3, no outro tem 3, no outro tem 3. Então, né, os poliedros de Platão vão ter todos aí vão ter as mesmas quantidades de arestas, ok? Eu sei também que todos os vértices do poliedro têm a mesma quantidade de arestas. Então, se você observar nos poliedros, né, de Platão, eu posso ver que as arestas, o que são as arestas mesmos? São aquelas pontinhas onde se cruzam, né, as arestas, né, os vértices, todos os vértices têm a mesma quantidade de arestas. O vértice é a pontinha, a aresta é a linhazinha. Então, todos os vértices do poliedro têm a mesma quantidade de arestas. Olha aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. No outro, 1, 2, 3, 4. Aquele lá no primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E todos vão ter a mesma quantidade, ok? Então, temos aí um poliedro de Platão que tem essas características. Esses poliedros de Platão são subdivididos em os tetaedros, os hexaedros, os octaedros, dodecaedros e icosaedros. Observe a tabela. Vamos lá. Nos poliedros de Platão, nós temos o tetaedro. O tetraedro, ele tem 4 faces, né, que são os ladinhos, e tem aí 3 arestas em cada fase, né, ó, 3 linhazinhas, tem o triângulozinho. No hexaedro, ele tem 6 faces, um cubo é um hexaedro, né? 6 faces, 6 ladinhos, e tem 4 arestas, uma linhazinha aqui e outra aqui. Então, eu tenho aqui 4 arestas. Eu tenho aí no octaedro 8 faces e 3 arestas. No dodecaedro, 12 faces, 12 ladinhos, e em cada ladinho eu tenho 5 linhazinhas, né? 5 arestas. Tenho o icosaedro, que é 20, né? 20 ladinhos e 3 arestas cada um, ó. O triângulozinho só tem 3 linhazinhas. Todos eles também têm 3 linhazinhas, ok? Muito bem. Poliedros regulares. Existe outro grupo de poliedros classificados como poliedros regulares. Esses poliedros têm características ainda mais específicas. Número 1, eles são poliedros convexos, ou seja, se eu passar uma linhazinha, só vai atingir 2 lados. Outra coisa, suas faces são polígonos regulares e congruentes. E 3, seus ângulos poliédricos são congruentes. Vamos lá. Assim, em todo poliedro regular, todas as faces são congruentes e por isso tem o mesmo número de arestas, né? Lembram que as arestas são as linhazinhas. E como todos os ângulos, que é aquela, ou é o círculozinho que a gente ensinou, então é aquele quadradinho com pontinho, né? Todos os ângulos são congruentes, também tem o mesmo número de arestas. Há apenas 5 tipos de poliedros regular. O tetraedro regular, hexaedro regular, octaedro regular, dodecaedro regular e o icosaedro regular, ok? Vamos aí observar.
todas essas imagens. É importante observar que todo poliedro regular é um poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Nós temos aí imagens, né, dessas figuras aí geométricas, né, do tetraedro, do hexaedro, do octaedro, do dodecaedro e do icosaedro. Então, pessoal, temos aí a nossa atividade agora para a gente poder treinar, para a gente poder praticar aquilo que a gente viu. Acompanhe comigo. Vamos lá, página 212. Circule os poliedros de acordo com a legenda. Você vai passar um círculo, né, todo fechadinho no prisma e um pontilhadinho na pirâmide, certo? 2. Observe as indicações no poliedro abaixo. Nós temos esse poliedro com face, aresta e vértice. Qual é o nome desse poliedro? Determine a quantidade de faces, arestas e vértices. Ligue cada sólido à sua planificação. Qual desses aí é um paralelepípedo, um cubo, um prisma triangular e uma pirâmide triangular? 4. Identifique a placa que tem as informações dos poliedros e faça a correspondência. Então, nós temos aí 1, 2, 3 e 4. Qual desses daí tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas? Aí você vai dizer esse número 1, 2, 3 e 4 e assim você vai fazer no restante. 5ª, observe os quadros abaixo e responda as perguntas com atenção. A. Como são as faces laterais dos sólidos do quadro A? Como são as faces laterais dos sólidos do quadro B? Quantas faces as figuras do quadro A têm? Quantos vértices as figuras do quadro B têm? Então, é só você se ligar na explicação que com certeza você vai conseguir realizar essas atividades, ok? Espero que tenham compreendido. Ficou alguma dúvida? Dá uma olhadinha de novo no livro, dá uma olhadinha de novo na explicação, com certeza você vai conseguir resolver, ok? Até a próxima aula e tchau, tchau!